Havd Game Note Fuxi H3. Confira aqui nesse vídeo se tudo que estão dizendo por aí a respeito desse headset é verdade ou não, se ele é confortável, se ele tem uma ótima qualidade de áudio, como é o 7.1 dele e todos os detalhes que provavelmente você não viu por aí. Acompanhe então aqui nesse vídeo toda a minha review e análise a respeito desse produto e sem mais delongas, vamos lá! Bom pessoal, primeiramente eu não vou conseguir evitar de comparar esse headset com alguns modelos, especificamente o Astro A10 geração 2 e principalmente o Logitech G435. Em comparação com o G435, a questão de design dele é muito parecida. Se vocês verem fotos na internet, vocês vão ver que eles são bem parecidos mesmo, praticamente idênticos. Mas bem, eles são parecidos apenas na questão do design. Na questão de proposta de utilização, este daqui é muito mais versátil do que o G435. Em relação à sua estrutura física, eu diria que ele perde alguns quesitos do G435, mas ainda assim tem uma utilização muito aceitável, muito confortável. Ele é tão leve quanto o G435, ambos são muito leves, você vai conseguir utilizar esse headset aqui por longas horas sem nem notar que está utilizando ele. Eu confesso que eu não sei o que é feito o material interno aqui, me parece ser um alumínio não muito reforçado ou um plástico aqui mais reforçado, mas ele é um headset que consegue ser bem maleável, ó. E também consegue ter uma ampla abertura de utilização, ou seja, ele vai servir em praticamente qualquer tipo de cabeça, principalmente quando você fizer os ajustes verticais aqui. Os ajustes do headset, da estrutura em si, são bem suaves, ele é muito bem trabalhado nessa questão de construção aqui. Os tecidos dele é outro ponto que eu comparo aqui com o G435, os tecidos dele são confortáveis, as espumas são confortáveis, porém, eu sinto que ele é um pouco mais quente, ele aquece mais do que o G435 e nesse quesito o G435 transpira mais, o tecido dele é melhor. Esse daqui tem um tecido confortável, mas não transmite tanta qualidade quanto o da Logitech. Outro ponto também, se vocês notarem, a questão aqui do fio é um fio mais frágil e mais fino do que o da Logitech, mas ainda assim eu diria que é um quesito que podemos ignorar em questão do seu custo-benefício. O Fuxi H3 você vai encontrar em torno de 250 a 300 reais, enquanto o G435 você vai encontrar entre 350 a 450 reais. De pontos negativos desse headset, da parte da estrutura dele, eu diria que são esses dois. As espumas, elas são confortáveis, porém elas me parecem não ser tão transpiráveis ou respiráveis no caso, né? E elas aquecem um pouco mais. Outro ponto também que eu achei negativo nesse headset, tudo bem que eu tô de touca aqui, mas se vocês conseguirem perceber aqui, ó, ele consegue dar uma entrada de quase um dedo nessa parte aqui do ouvido. Então mesmo sendo um over the ear, ele não fixa aqui tão bem a ponto de travar completamente o áudio. Então ainda por ser ainda uma parte de tecido, ele não vai vedar o áudio externo. Agora uma parte positiva dele é que ele tem muito ganho de volume. Então eu diria que ele consegue se sobressair nesse ponto. Ele tem esse ponto negativo aqui, que não é totalmente vedado, mas pela altura de volume dele, você consegue ignorar os sons externos. Agora em relação às 4 maneiras que você tem para utilizar esse headset aqui. 2 cabeadas, uma Wi-Fi e a outra Bluetooth. Bom, se você utilizar ele na função de P3, você vai perder todas as funções que tem aqui no menu e não vai carregar automaticamente seu headset. Porém, a qualidade do som estéreo eu senti que melhorou mais utilizando o cabo P3. No cabo USB eu senti que também teve melhora de qualidade de áudio, a minha percepção foi melhor. No cabo USB, se você conectar tanto no celular quanto no computador, ele vai carregar o headset enquanto você utiliza e você consegue utilizar ele utilizando as funções aqui. Então você consegue desligar o headset por aqui, aumentar, diminuir o volume, avançar ou retroceder músicas, deixar o botão de mudo ou ativar o 7.1. O 7.1 só vai ficar ativo também nessas duas funções, utilizando o cabo USB-C ou na função Wi-Fi, utilizando o conector que vai no computador ou no videogame. No modo Bluetooth e no modo P3, a função de 7.1 não consegue ser ativada. Por último, na parte de bateria, ele dura cerca de 26 horas utilizando no modo Wi-Fi, ou seja, utilizando o adaptador conectado ao computador, e 23 horas utilizando o modo Bluetooth. Ativar ou não o 7.1, no meu caso aqui não tem muita diferença na questão da bateria dele não. Agora já em relação à cobertura de distância de utilização dele, ele não me foi muito útil não nessa questão, tanto no modo Bluetooth quanto no modo Wi-Fi, ele não cobre muito distância não. Aqui, por exemplo, daqui
De onde eu estou nessa parte aqui no vídeo até a minha porta tem cerca de 2 metros de distância. Fechando a porta e andando uns passos para a esquerda ou para a direita, cerca de 3 metros no máximo, ele já começa a ter interferência no sinal no modo Wi-Fi e no modo Bluetooth. Então, nesse ponto aqui na questão de distância, ele não me atendeu muito bem não. Bom, agora com relação à utilização e captura de áudio do microfone do Fuxi H3. Bom, o microfone, como vocês podem perceber, é removível e ele não tem nenhum outro tipo de microfone interno caso você queira utilizar ele, por exemplo, como um headphone. Você só vai conseguir utilizar ele apenas conectando o microfone aqui no headset. Tem o encaixe certo, então tome cuidado para não forçar a entrada e danificar essa pequena partezinha aqui do microfone. Por padrão, o microfone já vem ativado no headset, ou seja, se você desconectar aqui ele fica mudo, né? Mas ele continua ativado. E já para você mutar ele, é só você utilizar o botão traseiro aqui apertando uma vez. Ele vai deixar mudo e apertando novamente ele vai deixar desmudo. Com relação à captura de áudio, vocês podem ver aqui alguns testes de captura utilizando tipos diferentes das conexões utilizadas por ele. O cabo P3 e a conexão Wi-Fi. Ambas seguem parecidas, por exemplo, a P3 é parecida com a Bluetooth e a Wi-Fi é parecida com a conexão USB. Então aqui, agora vocês estão vendo a minha captura de áudio utilizando a conexão Wi-Fi com o Fuxi H3. Ele também é movível, ou seja, eu consigo aproximar mais o microfone para perto aqui da minha boca, melhorando a qualidade de áudio. Então, como ficou o áudio aí para vocês, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, modo Wi-Fi. Aqui agora é um teste com o ventilador ligado no máximo. Então vocês podem ver aí questão de chiado, como ele fica no filtro de anti-ruído dele. Testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, ainda no modo Wi-Fi. Então agora, pessoal, eu vou conectar na entrada P3 aqui nele. Vocês podem também observar que quando eu conectar aqui na P3, ele vai desligar automaticamente. Então ele vai perder todos os recursos que ele tem aqui do fone. Agora eu vou trocar a gravação aqui para P3 e já volto com vocês. Aqui então agora já estamos no modo P3, eu vou aproximar o microfone o máximo aqui da minha boca para vocês terem referência de captura de áudio, porque o outro teste também foi assim. Então segue aqui o teste. Teste de áudio, captura de áudio do Fuxi H3, 1, 2, 3, cabo P3. Testando, 1, 2, 3. E agora eu vou fazer um teste aqui com ruído. Agora então eu já estou com o meu ventilador aqui na potência máxima e fazendo bastante ruído aqui no meu ambiente. Como está a captura de áudio aí para vocês? Testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. Em questão de comparação com os outros modos, por exemplo, o P3 é equivalente ao Bluetooth e o modo Wi-Fi é comparado à conexão USB. Então, na P3 Bluetooth é inferior e na USB e Wi-Fi é um pouco superior. Mesmo assim, eu achei a captura de áudio dele um pouco inferior a outros headsets, ou no caso, para não ser tão injusto, eu diria que é uma captura de áudio ok em relação a esse headset aqui, ao seu custo-benefício. Agora, em relação à qualidade de saída de áudio do Fuxi H3 da Havit. Bom, na minha opinião, a qualidade de áudio estéreo dele é ok. Tem uma presença bem legal dos graves, médios e agudos, você consegue utilizar bem para jogos. Mas já a questão da ativação do áudio 7.1 dele, essa me desagradou bastante. Ela é muito virtual, muito simulada, por assim dizer, em relação a outros headsets que eu já trouxe aqui. Principalmente em relação ao Corsair UHS-55. Eu diria que o 7.1 dele transmite muito mais qualidade em relação a esse daqui. Esse daqui fica muito artificial e não me ajudou nada em jogos ou para ter uma experiência melhor com músicas, filmes, essas coisas assim. Em relação à sua ativação, para ativar é bem simples, é só você apertar aqui o botão de mudo 2 vezes e ele vai ativar o 7.1. Você consegue utilizar ele tanto no modo USB quanto no modo Wi-Fi. No Bluetooth e no P3 você só consegue utilizar o modo estéreo dele. De últimos detalhes em relação à sua saída de áudio, o ponto mais positivo desse headset aqui eu diria que é a sua quantidade de volume. Eu utilizei ele normalmente em 80%, 60% do volume, então para quem gosta de volume lá no talo, vai conseguir ter uma boa potência com esse headset aqui. Mesmo ele apresentando drives de 40mm, ele consegue ter essa sensação de muita altura de volume. Os pontos mais baixos da parte de saída de áudio dele, eu diria que são a sua vedação. Como eu disse no início do vídeo, ele não veda tão bem aqui nessa parte de baixo, então dependendo da altura de volume, o áudio com certeza vai vazar para quem está ao seu redor, e se você utilizar ele muito baixo, você vai conseguir perceber sons ao seu redor que vão atrapalhar a sua imersão. Então nesse ponto, na saída de áudio, eu diria que é um dos pontos mais negativos dele, a questão dele não ser totalmente vedado, e a qualidade de 7.1 dele me desagradou bastante. Então pessoal, de saldo final a respeito desse headset, o Fuxi H3 da Havit, eu diria que ele é ligeiramente mais positivo. Partindo da estrutura física, ela é leve e confortável, principalmente em relação ao seu custo-benefício.
Tem opções melhores no mercado, principalmente o G435, eu diria que é a opção melhor diretamente na questão de conforto, mas em relação ao seu custo-benefício, eu diria que na estrutura física o headset atende bem. Com relação à captura de áudio, se você utilizar nos melhores modos, ele vai trazer uma captura de áudio ok, que seria o modo Wi-Fi e o modo USB. Agora já, em relação à sua saída de áudio, para mim, na minha opinião, a saída estéreo se saiu muito melhor do que a 7.1, principalmente utilizando as entradas cabeadas, a P3 e a USB. Eu diria que pela faixa de custo dele, 270 a 320 reais, se você pretende utilizar cabeado, tem opções melhores, como por exemplo, como eu citei antes, o próprio HS55 da Corsair. Nesses quesitos aí de conforto e na qualidade de áudio, o Corsair HS55 se sobressai muito em relação a este daqui. Agora, se você precisa de um fone de ouvido que seja versátil para utilizar com todos os tipos de dispositivos, utilizar ele offline e online, Wi-Fi, à distância e tudo mais, eu diria que ele tem um bom custo-benefício em relação à sua proposta, principalmente também em relação ao seu conforto e à qualidade do áudio estéreo. Caso você decida adquirir esse headset aqui e quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Comenta aí também o que você achou a respeito desse headset, se você tem outra dúvida ou outra opção em relação a esse daqui. De repente, eu posso trazer esse review como eu trouxe, porque outra pessoa comentou deste modelo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, eu estou trazendo novos modelos aqui todos os dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!